Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, do 38 ao 48. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa e nesta hora abrirmos a Tua palavra. Fala ao nosso coração, fala à nossa mente, corrige a gente, Pai, ensina a gente, abençoa as nossas vidas com o poder que há na Tua palavra. É como nós oramos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Fazendo aqui a nossa reflexão para o domingo de hoje, eu me lembrei de uma música dos Beatles, que foi lançada na década de 70, que diz mais ou menos assim, né? Só, na verdade, o refrão da música, o nome da música. O Paul McCartney e o John Lennon escreveram ela e chama All You Need Is Love. Não é? É possível que só de ouvir o nome, a canção já venha até a nossa mente. É uma das músicas mais famosas da história, que fala nessa frase, no seu refrão e ao longo da letra, que tudo que nós precisamos para viver é de amor. É de amor, não é? E antes dos Beatles, depois dos Beatles, verdade seja dita, o amor sempre foi cantado, sempre foi escrito, não é? A cultura sempre ofereceu para a gente excelentes a respeito do amor. E a questão que fica, sempre que eu ouço essa música e outras que têm essa temática, ou os filmes, ou uma peça de teatro, é que tipo de amor essa música ou outras visões da cultura estão falando para a gente. Que tipo de amor? Né? De que tipo de amor os Beatles, por exemplo, estão falando? Porque, como eu falei, a cultura tem oferecido para a gente diversas visões a respeito do amor. E para a gente, né, enquanto seguidores de Jesus, é importante que a gente confronte, contraste essas visões que nos são oferecidas diariamente. Né? A gente está aí em pleno carnaval. Existe uma expressão para falar do amor no carnaval que é exatamente essa, né? Isso daí foi só um amor de carnaval. Então é importante que a gente contraste essas visões com a palavra de Deus. Porque o que a Bíblia fala a respeito do amor? Qual é a opinião de Deus? O que Deus tem a nos ensinar a respeito do amor? E o texto diante de mim e diante de você, nessa manhã, nos dá uma perspectiva. Né? Abre assim uma janela para a gente enxergar o amor à luz da Bíblia. Claro que não daria para a gente esgotar aqui, nessa manhã, né, a temática do amor na Bíblia, mas esse texto oferece para a gente uma visão de Deus a respeito de como Deus espera que a gente ame. Não apenas como Ele espera que a gente ame, mas na verdade como Ele ama também, e isso é importante para a gente. Então vamos dar uma olhada no texto, assim, no seu contexto, e aí recolher dele alguma, na verdade duas
lições. Você reparou? Nós estamos no Sermão do Monte. Na verdade, desde dezembro a gente tem conversado sobre o Sermão do Monte, falado sobre as bem-aventuranças, seguido ali o texto do calendário litúrgico, que fala, como a gente bem sabe, daquilo que é essencial para o discípulo de Jesus. Então, se você está interessado em entender o que é ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, aprofundar o seu conhecimento do que é imitar Jesus e ser conhecido como cristão, o Sermão do Monte é essencial. E na proposta dos textos para o dia de hoje, do calendário litúrgico, a ideia é mesclar a santidade com o amor. Não é? Como que a gente enxerga a santidade que Deus nos chama a cultivar com o amor que Ele mesmo ensina a cada um de nós. E falar de amor, assim como falar de santidade, é complicado. Porque quando a gente ouve falar de santidade, parece que a palavra ela também tomou outros significados ao longo do tempo. A gente, às vezes, até usa de maneira assim pejorativa, quando se refere a alguém. Ah, não, fulano acha que é santo. Fulano acha que é especial. Quando a Bíblia fala para a gente que a consciência de santidade é a consciência de que nós pertencemos a Deus, que nós somos separados para Deus, que nós andamos com Ele como seus filhos e as suas filhas. E essa é a ideia, claro, de ser um seguidor de Jesus, de ser santo nesse sentido bíblico, de ser separado para Deus, de imitá-lo, de buscar qual é a sua vontade, inclusive, claro, sobre o amor. Porque o amor, para a gente começar aqui a se aproximar do que Jesus está falando para a gente, na Bíblia, amor, gente, é decisão. Amor é atitude. Amor não tem muito a ver com o que eu sinto, mas tem muito a ver com o que eu faço. É por isso que você leu junto comigo aí, nos versículos 44 e 45, Jesus corrigindo a tradição. Ele vai dizer, eu, porém, vos digo, a tradição está falando isso. Ama o seu próximo e odeia o seu inimigo. Mas eu digo para vocês, amem os seus inimigos. É um contrassenso ainda hoje. Como é que eu vou amar meu inimigo? Não é? Orem pelos que perseguem vocês. Por quê? Aí diz o texto, dessa maneira vocês se tornarão filhos do Pai Celeste. Percebe? Não é? A gente é santo, segundo Jesus aqui. A gente ama como Deus nos chama a amar quando a gente imita o Pai. Quando a gente ama do jeito que o Pai ama. E como que o Pai ama? Está no texto aí. O Pai ama, por exemplo, fazendo o seu sol. É muito legal esse texto, né? O sol é dele. E ele dadivosamente faz o sol dele nascer sobre bons e maus. A chuva, que é dele também, ele faz cair sobre justos e injustos. Então, assim, o Pai ama, em primeiro lugar, agindo, fazendo, realizando. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu algo profundo pelas pessoas. Teve, assim, um sentimento. E só isso, abstrato, etéreo. Não. Ele amou de tal maneira que deu. Que fez, que realizou, que agiu. E fez isso de forma gratuita, porque Ele não ama alguém que merece ser amado. Ele não ama porque alguém fez alguma coisa para então, em troca, receber o amor. E é desse jeito que Deus nos chama a amar. E é esse o desafio que está diante de mim e diante de você ainda hoje, amar como Deus ama. Então, eu quero ver isso aqui com vocês, como eu falei, em duas lições. Em duas lições. A primeira é, amar como Deus ama tem a ver com abandonar o desejo de vingança. Amar como Deus ama tem a ver com abandonar o desejo de vingança. E, em segundo lugar, amar, claro, como Deus ama, é imitar a Deus. É imitar a Deus. Vamos ver isso então? Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta então. A gente vai olhar aí primeiro dos versículos 38 a 42. Aí, a gente vai ver Jesus expor uma série de ideias, de conceitos, de hábitos, inclusive, profundamente arraigados na cultura judaica. Ele vai falar, por exemplo, no versículo 38, você conhece muito bem, da famosa lei de Talião, que dizia olho por olho, dente por
que, diferente do que a gente se acostumou a pensar, do que o senso comum fala para a gente, não é um convite à violência, não é um convite à maldade, de forma alguma, pelo contrário. O espírito da lei de Talião era exatamente limitar a violência, especialmente a vingança pessoal. A ideia é de que a lei, diz aí o Antigo Testamento, a gente vai ver isso várias vezes, os comentaristas bíblicos falam sobre isso. A ideia, em primeiro lugar, era que o faltoso ele fosse levado até a autoridade, até o magistrado. E ali, diante da lei de Deus, diante da lei do povo, fosse julgado, de modo que a pena que ele fosse receber excedesse a sua falta. Diego, como assim? Não estou entendendo. Vou tentar me fazer entender. Pensa hoje, eu e você, a gente. Alguém pisa no meu pé. Mas pisa no meu pé não é sem querer não, pisa no meu pé de propósito. Não é? O que a gente faz? Qual é o nosso ímpeto inicial? Não, peraí, eu quero ver quantos centímetros ele pisou no meu pé. Né? Eu quero ver se ele pisou em um dedinho, 2, 3, 4 ou 5. Né? Porque aí eu vou pisar de volta com a mesma força e no mesmo lugar. É assim que a gente faz? Geralmente, não. Se alguém pisa no nosso pé, a gente quer arrancar a cabeça dele. A gente quer desmembrar, tacar fogo. Né? Se alguém, por exemplo, humilha a gente publicamente, a gente não quer só humilhar ele de volta. A gente quer humilhar ele, o filho dele, o cachorro dele, tacar fogo na casa dele, acabar com a descendência e com o sobrenome dele. Eu estou exagerando, gente? Eu estou exagerando, não é esse o ímpeto do nosso coração? A gente quer se vingar, e normalmente numa medida maior do que aquela que a gente sofreu. Então assim, passa o tempo, o nosso coração, marcado pelo pecado, continua da mesma maneira. Então esse é o espírito da lei, limitar isso. O problema é que aconteceu exatamente o contrário. O pessoal passou a usar a lei no seu sentido errado, exatamente da vingança e da maldade, ao contrário do que já dizia a palavra de Deus. Se você pegar, por exemplo, Levítico, capítulo 19, versículo 18, o autor do Levítico vai dizer: não te vingarás, está claro no texto, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É engraçado, pessoal, não, mas no Antigo Testamento Deus é mau, Deus é ruim, Deus mata, Deus se vinga, está aqui. Qual é a ordem de Deus? Ama o teu próximo. Levítico 19, 18. Então Jesus, ele busca resgatar o espírito da lei quando ele oferece essas 4 imagens que você viu aí no texto. Primeiro, não resista ao perverso, antes ofereça a outra face. Se alguém quer tirar a túnica, dá também a capa. Se alguém quer forçar você a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, empreste, não vire o rosto. O que Jesus está falando aqui? Vamos tentar entender um pouquinho do que ele está falando. Primeiro, não resista ao perverso, antes ofereça a outra face. Reverendo Cid, eu, Mirabô, Marcelo, alguns colegas pastores do presbitério, a gente teve aula com esse professor aqui, ali na PUC, o Isidoro Mazzarolo. E ele é um comentarista bíblico também. Achei muito legal a percepção dele desse texto, porque ele fala assim, nesse versículo, Jesus está chamando a gente a uma pedagogia da resistência. Resistência a quê, Diego? Resistência à maldade. Porque era comum naquela cultura, naquele momento da história, a bofetada, o tapa, em especial do superior para o inferior. A ideia era manter a ordem. Então era o chefe para o submisso, o soldado de uma hierarquia superior em relação ao menor, um romano para um vassalo, um mestre para uma criança. E a expectativa era a seguinte, que aquele que estivesse numa opção inferior aceitasse a vontade do superior. Independente se ele tivesse razão ou não, às vezes ele tinha razão, mas às vezes não tinha, ele tinha simplesmente a autoridade. E dava ali uma bofetada, sabendo que muitas vezes essa bofetada ela não era exatamente física,
Ainda hoje, né, gente? A gente sabe muitas vezes, né, e a gente sofre isso muitas vezes, o que a gente até criou uma expressão para chamar. Não, fulano deu no outro um tapa com luva de pelica. Nem encostou a mão, mas machucou. Doeu. Jesus está falando aqui para a gente, como diz o padre Mazzarolo, há um caminho à resistência à maldade. O que é isso? Uma quebra do ciclo do mal. Uma quebra da violência. Se alguém ofende a gente, machuca a gente, humilha a gente de alguma maneira, o que Jesus está dizendo? Olha, quando eu ofereço a outra face para você, eu estou dizendo para você o seguinte: tem uma maneira diferente de responder. Eu não preciso de violência, por exemplo, para afirmar o meu ponto de vista. Eu não preciso humilhar, maltratar, machucar você, diminuir você para me fazer ouvir. Eu não preciso bater em você, humilhar você para mostrar para você que eu estou certo. Aliás, eu não preciso desses subterfúgios, dessa maneira de agir para mostrar minha autoridade, para mostrar minha força, para mostrar o meu poder. É exatamente o que Jesus faz. Jesus oferece a outra face, mas não apenas isso, ele continua. Se alguém tirar a sua túnica, dê também a ele a sua capa. É interessante porque naquela época já havia ali, não é isso, presbítero, um conceito de cuidado jurídico, vamos dizer assim. A própria Bíblia fala aqui e ali sobre isso, e era muito comum se oferecer alguma coisa como penhora, empenhar algum item para poder garantir, por exemplo, o pagamento de um empréstimo. A Bíblia vai falar sobre isso. E um dos itens que poderia ser empenhado era a túnica, a roupa de cima, a roupa de fora. E você sabe que naquela região, de vez em quando faz frio, né? É uma região deserta, mas dependendo da estação do ano, faz frio. E além da roupa exterior, que eventualmente poderia ser empenhada, o indivíduo tinha uma roupa que ele usava por baixo. Essa roupa, diz a lei, ela não poderia ser empenhada, porque muitas vezes era a única roupa que a pessoa tinha, inclusive para dormir. Imagina no frio, dormir sem nada para se proteger. A ideia aqui, quando Jesus fala de túnica, roupa exterior, de capa, roupa interior, é alguém perder tudo o que tem. É tirar do outro tudo aquilo que ele possui. De alguma maneira, como nós acabamos de falar no exemplo anterior, é diminuir o outro, é humilhar o outro, é deixar o outro sem ação, sem chance, sem saída. E o que Jesus está falando é o seguinte: não se contente em dar apenas a túnica, dê também a capa. E é interessante que Jesus fala isso para a vítima, porque isso acontece com a gente na caminhada. As pessoas vão tirando algo de nós. E geralmente a gente vai nutrindo, alimentando amargura, ressentimento. E vai crescendo no nosso coração o desejo de vingança. O desejo de vingança. O apóstolo Paulo tem uma palavra interessante sobre isso. Ele fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6. Uma igreja muito problemática em Corinto, inclusive com algumas demandas sendo levadas até o juiz secular, gentio, grego, não cristão. Ele fala o seguinte: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos? Espera aí, gente, vocês não conseguem sentar e resolver as coisas entre vocês? Vocês têm a mesma fé, creem no mesmo Deus, oram, pedem perdão, mas não conseguem sentar e conversar? Aí ele continua: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Ele pergunta: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Vocês não apenas não sofrem, como infligem em outras pessoas a injustiça e o dano. É interessante essas perguntas que o apóstolo Paulo faz. Por que você não sofre a injustiça? Por que você não sofre o dano? Por quê? Qual é a ideia dele aqui? Talvez
sofrendo o dano, sofrendo a injustiça. Você vai mostrar àquele que está se opondo a você, ao seu adversário, ao seu oponente, que tem uma maneira diferente de viver. Uma maneira mais amorosa, mais humilde, não vingativa, não violenta. Então, assim, se te pedirem a túnica, dá a capa também. Dá a capa também. E é a mesma realidade nas duas próximas proposições que Jesus faz. Se alguém te força a andar 1 milha, vai com ele 2. Mostra para ele que você está disposto a servir, a ajudar, a ir além do que foi pedido para você. Porque, em primeiro lugar, é isso que Deus faz com a gente. Deus faz por mim e por você infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E muitas vezes eu e você, amargurados, ressentidos, ou simplesmente não fazemos o que deveríamos fazer, seja por dever, seja por promessa, a gente se limita a fazer apenas a obrigação, cheio de ressentimento, cheio de amargura. A gente faz isso dentro de casa, faz isso na igreja, faz isso no trabalho, e fica dando continuidade a esse ciclo de violência. Mas Jesus está falando, olha, a gente pode caminhar a 2ª milha, a gente pode fazer diferente. E finalmente ele fala, dá a quem te pede, empreste, seja generoso, não vire o rosto. E aqui é muito interessante, porque essa ideia de auxílio, de abençoar, de cuidar do outro, não era nova em Israel. Israel conhecia muito bem isso, não é? A lei está repleta de orientações sobre não explorar o necessitado, abençoar o órfão, a viúva. O próprio povo é lembrado várias vezes que já tinha sido escravo no Egito, já tinha sido necessitado, por isso precisava estender a mão. A questão aqui, e Jesus vai abordar isso exatamente no texto seguinte, é que o foco devia ser o seu, os nossos, o judeu, a cultura judaica. Agora Jesus não faz isso, ele estende. Ele fala, dá a quem te pede. Ele não distingue quem é esse quem. Ele não faz isso. E aqui a gente começa a mais uma vez ficar meio desconfortável. Porque o outro para a gente, muitas vezes, ele é o outro. Não é verdade? A gente chega a dizer, ó, você para mim é problema seu. A gente fala, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se tem que chorar a mãe de alguém, tem que chorar a mãe de quem? A mãe dele. A mãe dele. Do Vitor Pereira, é isso mesmo, Felipe? Eu tô lendo o pensamento, tá vendo? E não é assim, gente. Lembra que Jesus dá um nó na cabeça da galera? Quando ele pergunta lá na parábola do bom samaritano, quem é o meu próximo? E ele começa pelo alto, porque ele pega o sacerdote e o levita, os religiosos por excelência, para mostrar como eu posso ser indiferente em relação ao meu semelhante. Como eu posso olhar e não fazer absolutamente nada? Então, quando ele fala, seja generoso, auxilie, empreste, estenda a mão, esteja presente, isso eventualmente vai incluir o meu opressor. Aquela pessoa que eu discordo, quem eventualmente eu não ajudaria em primeiro lugar. E aí o Paulo diz assim, lá em Romanos 12, ele fala, olha, a partir do versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Interessante isso, né? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Pertence a Deus a vingança. Eu é que retribuirei. Pelo contrário, aí é muito legal isso aqui. Se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Acaba de matar de fome? Não é? Se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá a ele de beber. Porque quando você faz isso, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele.
Já falei isso com você aqui em outra oportunidade. Você vai deixar o camarada de cabeça quente, pensando: como é que pode isso? Eu trato ele dessa maneira, eu faço isso com ela, e ela ainda me abençoa, ainda cuida de mim, ainda ora por mim, ainda me ajuda. Não é possível, tem alguma coisa errada. Tem. A lógica é diferente. A lógica é a lógica do amor de Deus, não é a lógica da cultura. E aí o Paulo termina falando exatamente isso: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que a gente vai ver ao longo da Bíblia. Várias vezes, finalmente em Jesus. Inclusive orando por quem prendeu ele na cruz. A lógica é diferente. E qual é o resultado disso? E a gente caminha para o final. Não é? O resultado disso, quando a gente ama, abrindo mão do desejo de vingança, como Jesus fala, a gente ama do jeito que Deus ama. A gente ama do jeito que Deus ama. Olha aí os versículos 43 e 44. Jesus dá um chute na tradição. Né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos e orem por quem persegue vocês. Porque não é isso que a gente está acostumado a ouvir. A gente acabou agora de ouvir, qual é o contrário disso? O que a gente ouve normalmente? Diego, você tem que ser humilde, mas só quando for conveniente. Diego, olha só, você tem que perdoar rápido, mas as pessoas têm que fazer por merecer. Diego, ajuda, auxilie, mas veja o que você tem que ganhar em troca. Garante o seu. Diego, seja generoso, mas só para quem te interessa ser generoso. Isso que a gente ouve. E é interessante porque Jesus usa duas referências nos versículos 46 e 47. Você reparou aí? Ele fala do publicano e ele fala do gentio. Se você age dessa maneira, ele diz, você age como um publicano e como um gentio. Por quê? O publicano a gente sabe, era o cobrador de impostos. Mateus está falando aqui de cadeira. Ele mesmo tinha sido um cobrador de impostos. O cobrador de impostos é o cara que extorquia o seu povo, que roubava o seu povo. Ele estava mais preocupado com o dinheiro do que com as pessoas, do que com as relações, do que com o respeito, do que com o amor. Ele queria o poder, era corrupto. O gentio, por sua vez, é a imagem daquele indivíduo que não conhece a Deus, não sabe quem Deus é, não sabe como Deus age, não conhece as promessas de Deus, a palavra de Deus, ou seja, ele não se importa com Deus, a sua palavra e a sua vontade. Então, quando Jesus orienta a gente, manda a gente, ordena a gente, que a gente ame inclusive os nossos inimigos, os nossos adversários, ele está chamando a gente a superar isso. Superar o publicano, que só se importa com o ganho, seja ele da natureza que for. Superar o gentio que não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus e a vontade de Deus. Aí, diz Jesus, aí sim, nós estaremos vivendo como filhos do Pai Celeste. Porque Ele sim, Ele ama sem fazer distinção. Ele ama bons e maus, justos e injustos. Ele ama Pedros e Paulos. Ele ama Raabes e Saras. Ele ama a mim, Ele ama você. Porque perfeição aqui, que é como o texto termina, não tem a ver com uma atitude sempre, o tempo todo correta. Nós não temos condição de fazer isso. O pecado ainda habita em nós. Perfeição aqui tem a ver com a consciência que eu preciso seguir a vontade de Deus. E seguir a vontade de Deus tem a ver com, inclusive, reconhecer quando eu estou errado. Pedir perdão quando necessário, recomeçar as minhas relações. Esse é o desafio, porque sem dúvidas, meus irmãos, tudo que a gente precisa é de amor, como cantaram os Beatles. Tudo que a gente precisa é de amor, mas não é qualquer amor. Não é qualquer amor, definitivamente não é. É o amor de Deus encarnado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, muito menos não é um amor de carnaval, não é um sentimento que surge ali ao sabor das circunstâncias. E aí Jesus mostrou para a gente nesse texto
Que amar como Jesus nos ama tem a ver, em primeiro lugar, com superar o desejo de vingança. E a gente precisa olhar para o nosso coração. Quanto de ressentimento nós temos guardado, quanto de amargura nós temos guardado para superar esse sentimento de vingança, porque aí a gente vai amar como o próprio Deus nos ama, de forma gratuita, agindo primeiro, sem esperar nada em troca, amando, gente, até mesmo na cruz. Quando ele olha para aqueles que o pregaram ali e pede: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Deus abençoe a gente com a sua palavra e que ela fale mais ao nosso coração. Amém?